Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de banco de dados e de um cara que foi muito importante nessa área, e vamos falar também o que ele fez durante sua vida. Bom, hoje vou falar um pouco sobre o banco de dados. A ideia de banco de dados surgiu antigamente quando os homens viram necessidade de expressar seus sentimentos e opiniões, e viram através de pinturas e desenhos nas rochas essa forma de expressão. Porém, com o passar do tempo, começaram a utilizar do papel, e se reuniram e começaram a escrever os livros. Porém, com o decorrer de um tempo também, esses livros começaram a lotar as bibliotecas, porque muita gente estava procurando, escrevendo e etc. Foi até que então tiveram a ideia de desenvolver o computador. Porém, o computador logo de início era algo muito rústico, muito grande, e com o passar de algum tempo, as pessoas modificaram o computador até torná-lo acessível. Logo após os computadores tornarem-se acessíveis, grandes empresas e pessoas para uso pessoal compraram. Foi então que, como muitas pessoas estavam comprando essas máquinas para uso pessoal ou nas empresas, necessitava de uma rede para conectá-las. Porém, como o fluxo de máquinas era muito grande, desenvolveram uma rede para conectá-las e armazenar esses dados. Porém, com o passar de algum tempo, essa rede começou a congestionar e tiveram a ideia tiveram o pensamento que o sistema precisava de um gerenciamento. Esse gerenciamento iria fazer com que o sistema funcionasse de uma forma correta. Foi então que surgiu o SGBD. Edgar Frankfurt teve a ideia do banco de dados relacional. Diferente do banco de dados inicial, que você simplesmente anotava algo simples. Se você tinha um comércio e tinha fornecedor, você não teria como conectar-se no banco desse fornecedor. Se tornava algo muito complicado naquela época, porque você simplesmente poderia anotar os seus gastos, os seus lucros, o seu saldo, e as empresas não queriam só isso, queriam algo a mais. Queriam saber o seu rendimento no final do dia, no final do mês, no final do ano, e com esse sistema que eles tinham, não tinha como fazer isso, porque a única função deles era armazenar, não realizava cálculos e operações matemáticas. Porém, com o surgimento do SGBD, a ideia era que fosse algo muito bom. Com o surgimento do sistema de banco de dados relacional, o dono do seu computador começou a poder se conectar com, por exemplo, um fornecedor. Chegava no final da empresa, chegava no final do dia na empresa e queria saber o lucro. Ele simplesmente ia no banco e clicava, e esse sistema lhe oferecia todas as informações necessárias, como o saldo, o lucro, os gastos, e isso tornou o banco de dados algo muito útil. Não é à toa que o banco de dados é utilizado até hoje. O sistema de banco de dados relacional foi algo tão importante para a informática que é utilizado até hoje. Por exemplo, você tem uma barraquinha de vendas. Antigamente, você poderia simplesmente anotar os seus gastos, os seus lucros e as suas despesas, tudo, basicamente tudo. Porém, esse sistema não realizava operações, e isso se tornava algo muito complicado para aquela época. Já hoje não. Você vai lá no seu sistema, você vê tudo, você faz divisões, soma, armazena, conecta um banco de dados a outro, e foi a partir daí que surgiu a ideia de banco de dados relacional. A ideia principal era conectar um banco de dados a outro, uma máquina a outra. E é essa a ideia de banco de dados relacional. Informação, informação e digo mais,
informação. Na TV, nos jornais, nas rádios, nos livros, no trabalho e até nas conversas na rua, a vida é baseada em informação. E como guardar todos esses dados? Já imaginou guardar no seu DNA? Ou que tal numa nuvem de informações? Bom, isso já existe, né? A gente vai conhecer agora as novas tecnologias para armazenar dados no Globo Ciência. Você já usou isso aqui? Já. O que é isso aqui? Disquete. Isso aqui, você usou? Usei, sou velha. Fita cassete. Ó, essa é fita cassete, essa aqui é uma fita VHS. Isso. Sabe o que é isso? Isso aqui eu não sei não. É o DVD cassete. Isso? Não. Você tem em casa ainda? Eu já tive, né? Mas hoje em dia eu tenho pendrive. Todas essas mídias eram utilizadas para armazenar dados nos últimos 30 anos. Informações, músicas, filmes. A evolução dos dispositivos de armazenamento de dados não para de nos surpreender. A tecnologia está cada vez mais eficiente e utilizando um espaço cada vez menor. Mas nem sempre foi assim. Como será que tudo isso começou? Guardar informações e analisar dados sempre foi importante. No século III a.C., 700 mil pergaminhos foram reunidos na Biblioteca de Alexandria, no Egito, para agrupar toda a informação escrita da época. Em 1890, o americano Hermann Hollerith desenvolveu o primeiro computador mecânico. Em 1930, começaram as pesquisas para substituir as partes mecânicas por elétricas. Até que em 1944 surgiu o Mark I, o primeiro computador eletromecânico capaz de efetuar cálculos mais complexos sem a interferência humana. A criação do computador levou o armazenamento de informações a outros patamares. De lá para cá, muita coisa mudou. E se a capacidade de armazenar dados multiplicou-se em grande velocidade, os dispositivos diminuíram de tamanho na mesma proporção. Sem dúvida, toda essa tecnologia colocou as empresas em uma corrida permanente em busca de novidades. E uma coisa é certa, hoje a forma de guardar dados e informações mudou muito. Com tantas mídias novas à nossa disposição, como será que o cérebro, esse nosso computador interno, está reagindo a tudo isso? Um pesquisador americano da Universidade de Siracusa conseguiu provar que o cérebro humano é capaz de armazenar até 10 terabytes de informações. Sua pesquisa tomou como referência a contagem de neurônios, assumindo que cada um deles poderia armazenar 1 bit. Isso significa que se o seu cérebro fosse capaz de gravar programas de TV, por exemplo, ele seria capaz de armazenar 3 milhões de horas de vídeos. E a televisão teria que ficar ligada ininterruptamente, ou seja, sem parar, por 300 anos para ocupar todo o espaço livre. Olha só, 300 anos. Eu acho que é por isso que com tanta informação aqui no nosso cérebro, às vezes a gente fica até meio tonto, né? Aqui no Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente vai entender melhor como é que funciona esse computador que temos dentro de nós e a capacidade dele de armazenar informações. Vem cá. Olavo, como é que funciona a memória humana? Bom, a primeira coisa para ser entendida é que a arquitetura do cérebro, na verdade, é muito diferente da arquitetura de um computador. As regras são diferentes, a maneira com que as pecinhas estão organizadas, digamos assim, são muito diferentes. Como é que você diferenciaria o processamento de uma informação no nosso cérebro e num computador? Quando você olha a linguagem de programação, o computador ele tende a operar a partir de normas lógicas rígidas aí, que vão permitir ao computador fazer diferentes coisas. O nosso cérebro funciona de uma maneira radicalmente diferente, quer dizer, ele funciona com informação chegando via nossos sentidos e dando resposta a isso, basicamente a partir dessa conversa enorme entre neurônios, assim, que não é uma coisa muito linear. Os neurônios são as células cerebrais. Cada ser humano tem mais de 80 bilhões de neurônios ativos no cérebro. Cada neurônio está conectado a milhares de outros, formando uma complexa rede de informações. Através de sinais elétricos, as células se comunicam entre si. Essa conversa entre os neurônios gera infinitas conexões e ativa diversas áreas do cérebro. Toda a memória começa com um processo de codificação, em seguida essa informação passa para o armazenamento e, se necessário, pela recuperação. Para cada lembrança ou imagem produzida, um verdadeiro exército de sistemas de diferentes regiões do cérebro entra em campo. O sistema de criação, de armazenamento e de lembrança.
Quando o cérebro processa uma memória, todos esses sistemas trabalham em conjunto para fornecer um pensamento único. Uma coisa que é importante se dar conta, no entanto, assim, é que mais informação não necessariamente é melhor, assim, quer dizer, muito do que o cérebro faz não é só armazenar informação, mas sim juntar informação e, de certa maneira, às vezes simplificar a informação e, às vezes, esquecer a informação, que não é útil, assim. Você acha que com essas tecnologias digitais que armazenam dados e informações, você acha que, de certa forma, elas alteraram o funcionamento do nosso cérebro, a nossa memória? Obviamente, a gente decora menos números de telefone hoje em dia do que a gente decorava há 15 anos atrás, porque eles estão guardados no celular. Isso é ruim? Não sei. A gente faz coisas... A gente consegue operar um smartphone hoje, que é uma coisa também a gente também não sabia fazer, até porque não existia. Então, quer dizer, a gente está perdendo algumas coisas, ganhando outras habilidades, assim, e tal. E, de maneira geral, acho que isso é necessário para você sobreviver num mundo que está mudando. Em termos de processamento de informações, a gente pode dizer que o cérebro humano é uma das máquinas mais complexas. Certamente ele é muito diferente de qualquer máquina que a gente tenha desenvolvido enquanto espécie, assim. Mas a maneira que ele funciona ainda é um mistério grande para a gente, assim. Certamente um dos grandes desafios aí da ciência para os próximos anos, décadas e séculos aí. Mas certamente a gente vai ver no futuro, assim, uma interação muito maior do cérebro com máquina. Enfim, a gente vai conseguir alterar essa máquina, entre aspas, de maneiras que a gente ainda não consegue pensar, assim. Bom, gente, o Edgar Frank Codd foi um matemático britânico que desenvolveu o modelo de banco de dados relacional quando era pesquisador no laboratório da IBM em São José. Banco de dados relacional. O banco de dados relacional foi desenvolvido no intuito de conectar e gerenciar os bancos de dados antigos. A ideia principal era que esse banco de dados modelasse de uma forma correta as tabelas que continham as informações antigas, os bancos de dados antigos. Bom, a ideia de banco de dados relacional surgiu na década de 70. Como os computadores estavam em rede, estavam conectados, estavam tendo um grande fluxo de uso, e essas redes que tinham nessa época, e esses bancos de dados que haviam nessa época, não estavam dando conta dessas informações, foi então que tiveram a ideia de quê? Criar um gerenciamento, que esse gerenciamento iria fazer com que esse banco de dados funcionasse de forma correta, organizada, de todas as tabelas teriam uma organização de uma forma fixa, uma forma linear. E esse sistema de banco de dados organizava os dados em metadados, para que pudessem ser utilizados depois pelo gerenciamento, no caso o administrador do sistema. Devido ao interesse da IBM em preservar o faturamento trazido por produtos pré-relacionais, não quis inicialmente implementar as ideias de Codd. Assim, a IBM, ela no começo não aceitou as ideias de Codd, porque as ideias deles eram pré-relacionais, pré-relacional. E quando eles foram pesquisar realmente, entrar por dentro do assunto, eles não entenderam. Aí pegaram a ideia dele e deram para um grupo de pessoas estudarem. Esse grupo de pessoas, elas não entenderam a ideia de Codd. Eles foram ver, assim, eles foram olhar, mas não entenderam. Aí eles pegaram um pouquinho da ideia dele e isolaram o resto. Com isso eles fizeram, assim, isolaram a ideia de Codd, botaram no canto, e a IBM pegou a ideia de Codd e quando elas viram a ideia de Codd, elas não deixaram que Codd realizasse o resto. Elas pegaram, deram para um grupo de pessoas que foram estudar. Esse grupo, quando ele foi estudar, ele não entendeu, sabe? Aí ele isolou as ideias de Codd. Quando eles foram estudar, eles isolaram, assim, jogaram para fora pro canto, deixaram para lá. Porque assim, eles não entenderam o que realmente Codd tinha feito, que era um banco de dados relacional. Aí eles foram tentar deixar um igual, mas não conseguiram. Então eles fizeram o System R, que é o SQL, que nós usamos hoje. Aí
que nós usamos hoje. Aí eles pegaram, assim, o SQL ele é um banco de dados não relacional. E já o que Code queria mostrar para eles era que o banco de dados era relacional. E os que eles tinham feito não se parece assim, porque isolaram as ideias de Code. Entendeu? Bom, gente, em desgosto pela rejeição das suas ideias, Code uniu-se a seu colega Christopher Date para deixar a IBM e criar sua própria consultoria chamada Code e Date. Logo após, ele adoeceu e o Christopher continuou seu trabalho. O modelo relacional chegou a ser implementado pela própria IBM ainda em vida de Code num sistema de uso restrito chamado BS12. As 12 regras de Code são um conjunto de 13 regras enumeradas de 0 a 12. Essas regras foram feitas para que um sistema de gerenciamento de banco de dados possa ser considerado relacional. Regra 0. O sistema precisa ser relacional, como banco de dados e como sistema de gerenciamento. Regra número 1. Todas as informações contidas no banco de dados necessitam ser representadas apenas de uma forma, nomeados por valores em posições de colunas dentro de registros e tabelas. Regra número 2. A regra do acesso garantido. Todos os dados necessitam ser acessíveis. Esse é um requisito fundamental para chaves primárias. Diz que o valor da base do banco de dados necessita ser essencialmente endereçável, tanto na tabela, na coluna e na chave primária. Regra número 3. Tratamento sistemático de valores nulos. O SGBD deve permitir que cada campo possa permanecer nulo ou vazio. Ele deve suportar a falta de informações das informações inaplicáveis, que são os números regulares. Por exemplo, diferente de 0 ou qualquer outro número. Regra 4. Catálogo online baseado no modelo relacional. Nessa regra, Edgar quis dizer que os metadados, que são dados que contêm informações sobre outros dados, devem ser armazenados como se fossem dados normais, ou seja, no interior de uma tabela em um banco de dados. Regra número 5. Sublinhagem. A regra número 5 trata 4 aspectos. A sintaxe do banco de dados tem que ser uma coisa linear, tem que ser uma linguagem linear, tem que ser uma coisa correta, não pode ter erros ou arquivos inválidos no banco de dados. 2. O banco de dados tem que funcionar de forma interativa ou por meio de programas. 3. O sistema tem que conter um sistema de gerenciamento de dados. E 4. O sistema deve ter operações. Operações essas na qual você poderá limpar, apagar ou atualizar informações que estejam no banco de dados. Regra 6. Atualizações por meio de visualizações. Nessa regra diz o seguinte: todas as informações que estão no banco de dados podem ser atualizadas por outras informações. Por exemplo, uma informação está contida em uma tabela e o gerenciador do banco de dados vai lá e insere outro valor naquela tabela. Aquele valor antigo é substituído por esse novo valor que o gerenciador informou. Regra 8. Independência física de dados. Aplicativos e recursos ad hoc não são afetados logicamente por métodos de acesso ou de estruturas de armazenamento físicos que são afetados. Regra 9. Independência lógica de dados. Aplicativos e recursos ad hoc não são logicamente alterados por tabelas quando há alteração de estruturas de tabelas que preservem os valores originais da tabela. Regra número 10. Independência de integridade. Todas as restrições de integridade necessitam de ser armazenadas não em aplicações, e sim no armazenamento do catálogo. Necessariamente que essas restrições necessitem ser modificadas sem que sejam armazenadas em aplicações.
Regra número 11. Independência de distribuição. As distribuições devem ser transparentes na SGBD. E para alcançar com sucesso, quando a versão é distribuída do SGBD, ela é introduzida pela primeira vez, e quando os dados são redistribuídos novamente, eles são vistos como uma distribuição com sucesso. E isso é dado como a independência de distribuição. Regra número 12, a não transposição das regras. Se o SGBD dá suporte de baixo nível aos dados, não deve haver um modo de negligenciar as regras de integridade do mesmo.